A gente está aqui numa sexta-feira à noite para tentar entender, cara, qual é o impacto das emoções na minha vida acadêmica. Aqui a gente se imagina, sabe aqueles malabaristas tentando equilibrar os pratos, né? Eu preciso equilibrar a minha vida acadêmica, os meus estudos, com o meu trabalho, com a minha vida social, com a minha vida, tudo. E eu não consigo, às vezes, fazer isso, porque não é uma coisa fácil. Pode parecer, mas não é uma tarefa fácil. Quando a gente vai pensar em trabalhar as emoções na vida acadêmica, pode até parecer contraintuitivo, porque é isso, né? A gente está num espaço de saber intelectual. E aí, às vezes, eu até olhei lá na planilha que a Cecília compartilhou comigo, às vezes a gente se sente deslocado nesse ambiente. Por quê? Porque eu me considero, sei lá, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho conhecimento. Mas a gente está lá para aprender, não é? Mas é contraditório, porque também nós, seres humanos, somos contraditórios. Então, quando a gente pensa dentro desse contexto de vida acadêmica, eu não sei em que fase vocês que estão aqui se encontram, mas a gente pode ter, né, de 4 a 5 anos no mínimo de carreira acadêmica, que aí é a graduação, e aí eu posso optar por fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, e aí às vezes quando você vê, lá se vão 12 anos, né, Cecília, de vida acadêmica. Então é muito importante que a gente traga esse autoconhecimento, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, para a nossa vida acadêmica. Porque se eu vou ficar aqui por 4 anos no mínimo, é importante que eu saiba o que eu estou fazendo, né? Aí, quando a gente vai lá, entrei na faculdade, uau, meu sonho, né? Vem, por um lado, as emoções positivas, assim, de alegria, de celebração, passei no vestibular, pode ser que ele seja concorrido, pode ser que não, mas eu estou aqui neste espaço. É uma vitória e é uma comemoração a ser feita, porque a gente sabe que existem questões estruturais que nem todas as pessoas podem estar nesse ambiente, nesse espaço de saber, né? O templo do saber, como os antigos costumavam dizer. Então a gente precisa entender que a gente precisa sim celebrar, mas aí em seguida vem o choque da adaptação. Putz, agora a vida nova, né? Tô na universidade, e aí cada pessoa é uma pessoa. Alguns de vocês, acho que acredito que a maioria pode ser solteiro, ou outras pessoas já constituíram família, né? Já tem filhos, pode ser mãe solo, pode ser. E aí tudo isso é aquela busca do equilíbrio dos pratos, né? Eu tenho um choque de adaptação, eu vou precisar é, equilibrar a minha rotina de vida com a minha rotina de estudos, e isso demanda o quê? Tempo, que é uma palavrinha que eu vi bastante lá na planilha de vocês, tempo. Não tenho tempo, né? Preciso de tempo para organizar e gerenciar o meu tempo. E a gente vai sofrer, às vezes, com uma certa ansiedade nesse novo, porque a ansiedade, a emoção de fundo da ansiedade geralmente é o medo do novo aqui nesse caso, né? Porque eu vou ter responsabilidades, eu vou ter toda essa adaptação, esse processo. Algumas pessoas, eu não sei se é o caso aqui, tem que se mudar de cidade, e aí você precisa criar novas amizades, e aí você precisa se sustentar muitas vezes, né? Então são coisas que a gente precisa de fato entender. Estou aqui no início de uma nova fase da minha vida, que é uma fase muito importante, e eu preciso lidar com todo esse misto de emoções. Tem as emoções agradáveis e tem aquelas emoções que às vezes, por não serem agradáveis, a gente vai jogando para debaixo do tapete, né? A gente não para refletir sobre isso. Aí vamos supor que estamos num curso de 4 anos. Aí chega ali 2 anos, a pessoa já começa. Ai, tô exausta. Às vezes a sobrecarga do teu curso é muito alta. Às vezes você não consegue dar conta de trabalhos, provas e estágios. E sim, cada professor vai dizer: o que que você faz, né? Entre meia-noite e 7 horas da manhã. Eu não tenho nada a ver, infelizmente a maioria. Eu sei que tem professores, na verdade, me corrigindo aqui, tem professores que conseguem ver essa humanidade, que foi aquela palavrinha que eu joguei lá no começo para nós.
Mas a maioria dos professores, como eles estão dentro dessa lógica, dessa estrutura, eles não vão querer saber o que você tem para fazer fora. Eles acham que a disciplina deles é a única do semestre, quando às vezes você tem 5, 6, 10 disciplinas, e aí você precisa dar conta disso. E aí vem a ansiedade, porque você começa a se sentir sem saber, muitas vezes não consegue ter ali a parte da comunicação, que é algo essencial nesse processo das relações sociais, né? E com a gente mesmo também. E aí eu não consigo me comunicar com aquele professor ou professora e já começo a sentir um frio na barriga, ansiedade, vou mal na prova, tenho trabalho para apresentar, não consigo falar em público, tenho medo, travo. E aí vai começando o acúmulo, né, de situações que podem gerar o quê? Essa exaustão mental. Outra coisa que também acontece, a gente pode começar a se comparar com colegas e fazer autocríticas excessivas. Na verdade, assim, né, gente, tudo isso que eu tô falando, ele pode acontecer em todos os níveis, mas aí eu separei aqui só pra gente deixar um pouquinho mais didático, né, porque daí tá, beleza, eu chego ali no meio do curso, eu já tenho mais ou menos a noção, gostei do curso, é isso que eu quero, ou então começo a entrar em crise porque não é isso que eu quero, né, e aí eu começo a me comparar, nossa, porque fulano, não, as notas deles, porque aí volta, né, a inteligência intelectual é mensurável, uau, porque aquela pessoa só tira 10 ou só tira nota A, né? E eu tô aqui sobrevivendo, tô tentando atingir ali a média. Lá na UFSC, na minha época, era 6, não sei como é que é agora. Ali atingir a média para que eu consiga passar. E a gente fica nesses desesperos. Tudo isso, aquilo que a gente vai jogando para debaixo do tapete desde o começo da graduação, a gente vai perdendo a motivação. Porque aí a gente começa a questionar, a gente começa a duvidar da gente mesmo, né? Tanto em relação aos estudos quanto à vida em geral, porque uma coisa está ligada na outra, a gente não tem como separar, embora se diga, né? Não, uma coisa é aqui, outra coisa é ali, mas isso está tudo interligado. Então, se você teve, de repente, sei lá, perdeu o emprego, ou precisa de um emprego para se manter para a universidade, é óbvio que isso vai afetar a tua vida. Não tem como dizer que não, né? E aí aqui é que entram essas questões emocionais que podem gerar problemas, né? Que doenças mentais assim em algum nível, que acontece muito. Aí a gente tá, beleza, passamos a crise do meio do curso. Chega lá nos últimos semestres. Aqui tem o desafio da escrita do TCC e a transição para o mercado de trabalho. E às vezes alguns cursos como letras, né? Se você escolhe licenciatura, o estágio, que também é um desafio. E também outros cursos, né? Tem estágios e tal. E aí você fica, caramba, agora ferrou geral, né? Não, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Às vezes a gente fala, e falar é muito fácil, né? Mas lá dentro de nós tem um caldeirão borbulhando. Aí a gente começa a fazer o quê? Procrastinar. A gente começa a se auto-sabotar. Eu reprovei nessa matéria, mas nem é tão importante assim. Ah, deixa pra lá. Ou começa a procrastinação da escrita, né? Dos cursos, geralmente quando a gente tem que escrever o TCC, eu passei por isso também, tá? Aqui. A procrastinação, o medo da folha em branco, né? O mito da folha em branco. Meu Deus, por onde eu começo a escrever? O que que eu faço? Também pode acontecer a síndrome do impostor, ou seja, não, outras pessoas fazem melhor do que eu, o que eu tô fazendo aqui, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Cara, tem tanta gente melhor que eu para falar sobre esse assunto, por que que eu vou falar sobre esse assunto? É algo que acontece muito e até curioso que é a síndrome do impostor. Aí, beleza, se eu decido, finalizei ali meu TCC aos trancos e barrancos, chega na época da escrita, mas antes disso, algumas pessoas optam pela pós-graduação, né? Aí você pega a pós-graduação, pode ser uma especialização de 1 ano ou um doutorado de 4 anos. Você pega tudo isso que a gente tá falando aqui e multiplica por 10. Por quê? Porque na pós-graduação, eu não sei, tô falando por mim, tá? Pode ser que outras pessoas acessíveis tenham tido outra experiência. Mas para mim, o que pesou muito foi a questão da solidão da pesquisa. A escrita, né, o universo da pesquisa já é algo que não é muito valorizado na nossa sociedade ainda. E aí você, dentro desse campo
de pós-graduação, o templo do saber, volta aqui comigo que a gente falou lá no começo, você precisa lidar com disputas de ego nesse universo intelectual. E aí vem a síndrome do impostor, e aí vem a insegurança, e aí vem o medo, porque eu não consigo escrever um trabalho de conclusão de curso, eu não consigo escrever uma dissertação, eu não consigo escrever uma tese, porque as pessoas, às vezes, que deveriam estar nos auxiliando, estão com os seus egos num nível que não conseguem dialogar com a gente de seres humanos para seres humanos. Infelizmente, isso aconteceu muito na minha época. Acredito que continue acontecendo ainda. Eu vi pessoas que foram abandonadas pelos orientadores. Eu vi colegas de pós-graduação adoecendo e na época não fala muito nisso, sabe? Ai, a pessoa não tá legal, deixa ela lá, ela vai se tratar, ela vai trancar o curso. Algo que me deixava realmente chocada. E eu não entendia direito o porquê, mas eu não conseguia entender aquilo, porque para mim a empatia sempre foi uma coisa muito natural. E quando eu entrei na pós-graduação, eu vi isso acontecendo, e outra coisa também da pós que me deixou bastante triste, que é aquele senso de comunidade que a gente ainda tem na graduação. É claro que se você faz um curso à distância, às vezes você não consegue, né? Ou consegue ter esse círculo, esse vínculo de amizades com as pessoas da tua turma ali. Mas como na pós-graduação, pelo menos a que eu fiz de mestrado e doutorado, a pessoa vai trilhando, né, essas trilhas de aprendizagem, você vai fazendo, passo disciplina tal, outra disciplina e tal. Então, como eu não tinha, eu sei que a Cecília teve uma experiência diferente, como eu não tinha um núcleo de pesquisa que se encontrava com frequência para discutir, né, essas pesquisas, era cada um na sua, cada um no seu quadrado, literalmente. Então, eu não tinha com quem dialogar. E isso tudo me deixava nesse lugar de desconforto. Eu me sentia mal. E também eu estive num lugar, mas assim, eu acho que é importante eu voltar um pouquinho. A vida na universidade não é uma tarefa fácil. É um lugar que você está, tem a celebração, tem todo esse rito, que é um rito, às vezes, dependendo da idade, é um rito de passagem, né, da fase jovem para a fase adulta, ou então, se você é adulto, é esse rito de que você tem que conciliar as partes, né, em relação à sua vida pessoal e à sua vida acadêmica.